Não aguento mais a minha sogra. Ela dá palpite demais em tudo na nossa vida. Ela interfere até mesmo quando não é chamada. E o pior, o meu noivo escuta muito mais ela do que eu. Seria esse o seu caso, noiva cristã? Se for, vem aqui comigo, vamos conversar um pouco. Muitas noivas cristãs têm reclamado sobre a experiência delas com a sogra. As noivas não estão sabendo lidar biblicamente com o que chamam de interferência e influência da sogra nos seus relacionamentos. Segundo elas, há interferência em tudo, desde os preparativos para a cerimônia do casamento, até a casa onde vão morar, a mobília, se a nora vai ou não vai trabalhar fora depois de casada, se ela vai dar conta de cuidar do filho dela, das roupas dele, se vai saber cozinhar ou não, enfim. As noivas ficam de cabelo em pé por não saberem se posicionar biblicamente sobre essas questões e ficam mais irritadas ainda quando seus noivos, que são seus futuros maridos, atendem aos pedidos da mãe dele e não delas. Eu sou a Cleo Peixoto, conselheira bíblica, a noiva verdadeiramente cristã, que deseja uma orientação bíblica sobre como lidar com a interferência e as influências da sogra sobre suas vidas, vai encontrar no conteúdo de hoje conselhos que as ajudarão a resolver seus conflitos, suas amarguras, as raivas e o que é mais importante, não levar problemas mal resolvidos para o seu casamento. Olha, dá uma olhadinha aí no canto inferior do seu vídeo. Vê se aí está escrito inscrito. Se não, vê se está em vermelho, inscrever-se. Se estiver em vermelho, é porque você ainda não está inscrito no canal Conselhos da Cleo. Clica aí, por gentileza, e ajuda a divulgar esse canal, esse conteúdo com a sua inscrição. Parece que é uma coisa simples, mas você se inscrevendo no canal Conselhos da Cleo, você está ajudando a divulgar o conteúdo e fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. E também não se esqueça, compartilhe esse material com as noivas, com as sogras que você conhece. Eu conto com o seu like. Desde pequena, eu observava a experiência da minha mãe com a sua sogra, a minha avó, hoje falecida. Ao se casar com meu pai, ela passou a tratá-la como a sua mãe. Havia uma fidelidade incrível entre elas, exemplo admirável para mim. A Bíblia mostra esse exemplo entre Ruth e Noemi. Disse, porém, Ruth: não me incites para te abandonares, e não deixe de seguir você, porque aonde quer que eu fores, que você for, eu irei, e aonde quer que você pousar, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Isso está lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. E sabemos que Ruth manteve a sua palavra, seguindo a sua sogra até o fim da sua vida. Infelizmente, os dois exemplos, e creio que muitos outros parecidos com esses, não é mais a realidade para milhares de sogras e noras nos dias atuais. Tenho visto uma outra realidade, conflitos e mais conflitos entre noras e sogras. Às vezes, esses conflitos são manifestos diante das pessoas. Outras vezes, ninguém
percebe porque não são tão evidentes, mas eles existem, eles estão ali. Sogras e noras que desde o início do relacionamento, do namoro, elas não sabem se posicionar biblicamente e elas ali já no início desse namoro já dão início a uma guerra que às vezes pode durar uma vida inteira. Feridas são abertas, mágoas interiorizadas, raivas incrustadas e muitas vezes o relacionamento se torna superficial e regado por alfinetadas mútuas. É triste, mas acontece. Falar sobre esse assunto é desafiador para mim, pois eu sou ao mesmo tempo sogra e também sou nora. Ocupo as duas posições. Como nora, a minha experiência é bem maior do que como sogra, mas as duas experiências sempre exigiram de mim um posicionamento cristão. Confesso que apanhei bastante nas duas posições e sou desafiada todos os dias da minha vida a ser a nora e a sogra que Deus espera de mim. A minha experiência própria e também no aconselhamento bíblico certamente me inspiram muito a falar sobre esse delicado assunto no conteúdo de hoje. Mas vamos lá. Por ordem de idade e experiência, gostaria de pensar na conduta bíblica primeiro para as sogras e depois para as noras. Quero recorrer ao exemplo bíblico da Noemi e ressaltar algumas características nela que devemos imitar como sogras. Noemi foi uma sogra receptiva e paciente. Ela acolheu as suas duas noras, que eram estranhas à sua cultura e à sua própria religião. Elas não eram israelitas, mas mesmo assim a Noemi as tratou amorosamente. Isso está lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 6. Perguntas para as sogras que têm seus filhos noivos responderem. Primeiro, recebi minha nora desde o início do relacionamento dela com amor cristão, sem nenhuma ressalva pessoal? Usei critérios de posicionamento bíblico, amoroso e acolhedor? A minha nora foi recebida como uma resposta de oração? Noemi foi um exemplo de receptividade e muita paciência. Segunda característica, a Noemi era agradável e tratável. Isso está em Ruth, capítulo 1, versículo 11. Como sogra, Noemi poderia jogar todas as suas amarguras sobre suas noras, mas pelo contrário, ela tinha palavras doces e afáveis. Será que você, sogra, é tratável com as suas noras? Você sabe usar palavras doces, ainda que interiormente você esteja sofrendo grandes dores? Seu posicionamento em relação a elas é sempre no sentido de buscar o que é melhor para o seu filho, no relacionamento, pensando na glória de Deus? Ou são suas impressões que valem mais e elas que estão sempre certas? Noemi tratava as suas noras como filhas. Isso está em Ruth, capítulo 1, versículo 12. Considerava a nora como filha biológica e não como uma agregada ou uma intrusa na família. Ela se dirige às noras tratando-as de minhas filhas. Essa disposição está presente no seu coração? Ao receber as dificuldades ou ao perceber, as dificuldades da sua nora, por exemplo, nos serviços domésticos, na devocional, no testemunho cristão, na conduta moral, você dedica tempo de oração, depois você fala com ela, aproveitando a oportunidade para exortá-la em amor e ensiná-la a fazer o correto? A sua preocupação é com o crescimento espiritual e a santificação dela?
Ou você está mais preocupada de como ela será como a esposa do seu filho, querendo inclusive que ela seja como você? Outra característica: a Noemi não era egoísta. Isso está com base em Ruth 1, versículo 6. Noemi não pensava só no seu bem-estar. A Bíblia diz que ela decidiu voltar com as suas noras naquele momento de desesperança, de desilusão, de luto. Ela teria os seus motivos para jogar a culpa nas noras e até afirmar que aquelas mortes que ela teve eram um castigo de Deus porque os seus filhos se casaram com elas que eram moabitas e eles eram israelitas. Mas ela declara o que está dentro do coração dela. Sabe o que é? Ela diz assim: se eu pudesse suscitar filhos para as minhas noras, porque ela desejava que as noras dela experimentassem a bênção de ser mãe, como um dia ela foi, e ser feliz. Olha que coisa mais linda. Isso está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 12 e 13. Noemi desejava para suas noras a mesma felicidade e prazer que ela teve nos seus tempos passados. Você tem empatia com a sua nora a ponto de desejar para ela a felicidade e prazer que você viveu ou gostaria de viver? Ou tem sido mais fácil você reclamar, difamar e exigir que ela seja a nora dos seus sonhos? Noemi não foi uma sogra egoísta que pensava no prazer e satisfação própria. Perceba que Noemi praticou o amor bíblico, o amor que visa o bem do outro e não unicamente o seu. Esse amor não busca os seus próprios interesses, mas os dos outros. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Sogras, será que do seu coração, e eu me incluo nisso, que eu também sou sogra, será que do nosso coração flui esse tipo de amor? Cuide para não deixar que a carne fale mais alto, dando lugar ao ciúme, à inveja, o egoísmo ou critérios não bíblicos para tratar as suas noras. Se sinta desafiada a amar as suas noras e assumi-las como suas filhas. Isso é bíblico. E uma outra característica muito interessante da Noemi: a Noemi foi compreensível. Ela compreendeu a atitude da órfã, que foi de ficar na terra com a sua família, mas ela acolheu a decisão da Ruth quando ela não queria que a Ruth, então, fosse embora com ela. Isso está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 18. Quantas vezes, como sogras, até com boas intenções, queremos impor regras, modos de viver, maneiras de falar, de vestir, entre tantas outras coisas, às noras. As noras, queridas, não têm obrigação de repetir a maneira de ser da sogra e tampouco o padrão familiar. O seu filho e a sua nora pode até conservar o que eles aprenderam em casa, mas dentro das suas realidades. As noras certamente vão errar muito. Elas vão manchar e deixar as roupas dele encher de pelos, elas vão queimar arroz, às vezes até alguma cueca deles, elas vão queimar feijão, salgar a carne, deixar os guardanapos encardidos. Mas nós também cometemos alguns desses erros no passado e nós aprendemos com o tempo. As noras são mulheres adultas capacitadas pelo Espírito Santo a tomar decisões que as levarão a amadurecer ao longo do tempo. Elas vão aprendendo conforme as experiências e os seus erros. Exatamente como aconteceu comigo e também aconteceu com você no passado. E outra coisa, no passado, as mulheres elas já entravam para o casamento
com um certo preparo. As mães orientavam. O contexto social, político, urbano era diferente. Hoje não. Hoje poucas famílias preparam as suas filhas para serem boas donas de casa. E eu tenho aqui, você pode olhar aqui no card que está passando agora, um vídeo que fala a respeito desse assunto, de ser uma boa dona de casa. Então, elas hoje são preparadas para serem excelentes profissionais, mas não donas de casa. Então, elas vão errar sim, vão. Mas não é necessário a gente manipular ou forçar qualquer atitude por parte delas ou dos próprios filhos. O máximo que podemos fazer é aconselhar, ajudar quando formos solicitadas e deixar nas mãos deles as escolhas. Nós também erramos no passado e estamos aprendendo até hoje. A sogra precisa ser compreensível diante de Deus e das suas noras, até como um bom testemunho. Queridas sogras que estão no mesmo barco que eu, não vamos nos esquecer o ensinamento do apóstolo Paulo a Tito. Lembra? Ele disse: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas, que no caso somos nós, a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e a seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Se você quiser conferir, está lá em Tito, capítulo 2, versículos 3 e 5. Preste atenção que essa orientação que o apóstolo Paulo dá a Tito para ensinar as mais velhas é uma orientação geral. Não é para suas filhas, mas é para as mulheres. Então, está incluído aí as noras, com certeza. Então, vamos revisar quais são as ordens dadas para Tito ensinar as mulheres mais velhas. Primeiro, para serem reverentes a Deus na maneira de viver. Para não serem caluniadoras, ou seja, não sair falando mal das noras. Ao invés de difamar, ensinar o que é bom. E o que é bom? É ensiná-las a amar os seus maridos, que são os seus filhos, amar os seus netos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas ao marido, que também é o seu filho. Qual o motivo para tudo isso? Que a palavra de Deus não seja difamada. Então, queridas sogras, nós precisamos pensar e ponderar que a nossa atitude, ela precisa ser e ter uma preocupação em glorificarmos a Deus. Nosso foco precisa ser o Senhor. Inclusive, eu me coloco nessa condição de sogra, de nora também, e eu preciso também entender que para ensinar, antes eu preciso ser. Então, ser uma sogra ideal aos olhos de Deus resultará em uma nora ideal aos olhos de Deus. Eu sou responsável por isso. Imagina a bênção que não vai ser na vida da família quando essas características da sogra cuidando, ensinando, amando a sua nora acontece. Simplesmente, de fato e de verdade, ganha-se uma filha, ganha-se uma grande amiga. Então, que nós mulheres, como filhas do Senhor, possamos responder de forma obediente, não ao que eu disse nesse conteúdo, mas o que a palavra de Deus nos orienta, nos adverte e nos ensina.
Às vezes é desagradável ouvir tudo isso, porque mexe com o nosso orgulho, fere o nosso ego. Mas é o que Deus quer, é o que Deus espera de nós. Quinta-feira que vem, queridas, eu vou concluir esse conteúdo na parte B. E aí eu vou falar com as noras. Então, se você assistiu esse vídeo, você não pode perder o próximo. Norinhas, próximo vídeo, quinta-feira que vem, é para você, é com você. E eu te espero lá. Compartilha esse conteúdo com as suas amigas noras, com as suas sogras e vamos então divulgar esse material. Um beijo, até quinta-feira.